Irmãos, muito boa noite. É uma alegria estar com vocês nesses 2 dias. Eu tenho uma notícia que eu não sei se é boa ou se é ruim, mas você vai me ouvir 2 vezes hoje, porque a comissão de organização foi muito generosa comigo e me permitiu voltar para São Paulo rapidamente, ainda essa madrugada, para continuar algumas atividades que nós temos por lá. Então, eles, de certa forma, acumularam as minhas atividades nesses 2 dias para que eu pudesse retornar para casa, encontrar a família guardada pela graça do Senhor, se Deus quiser, e dar continuidade às atividades lá. Então, sejam fortes, tá bom? Nós temos um desafio grande pela frente, e como é a última vez que eu vou falar a vocês, já que eu não quero fazer uma nova introdução depois do intervalo, fica aqui a minha gratidão a vocês, aos irmãos da organização pelo convite que me foi feito. E fica aqui também o registro, palavra que eu dirijo aos meus colegas de ministério aqui, os pastores, o meu registro da minha percepção muito clara, que eu já tinha tido quando estive aqui em 2017, mas que se reforça agora em 2025, da unidade que existe entre vocês aqui nesta região do nosso país. Digo isso como alguém que tem andado o nosso Brasil todo ensinando em vários lugares e que não percebe em todos os lugares, lamentavelmente, esta unidade que nós percebemos aqui. Então eu faço votos de que isto seja um estímulo para a igreja de um modo geral e que a unidade em Cristo continue marcando o presbiterianismo e a vida da igreja de Cristo neste lugar do nosso país. A mente de Cristo, a igreja e os desafios da cultura contemporânea é o tema que temos diante de nós. Aqueles que estiveram aqui ontem se lembram que na primeira palestra nós vimos que nós vivemos em uma cultura desafiadora. Nós vimos que, na verdade, essa é a realidade dos crentes ao longo de toda a história, essa não é uma exclusividade do nosso tempo. E nós vimos também que a vontade de Deus, para cristãos que estão vivendo em culturas desafiadoras, é que eles façam apologética, isto é, que eles ofereçam a razão da esperança que eles têm, de maneira preparada a todos aqueles que pedirem na expectativa de que o brilho do Evangelho, a glória de Jesus Cristo, seja percebida pelas pessoas ao redor. Pois bem, nas 2 próximas palestras, esta e a que vem depois do intervalo, eu quero fazer algo um pouco diferente do que eu fiz ontem. Ontem nós estudamos um texto bíblico, então nós estudamos a Bíblia. Hoje nós vamos usar a Bíblia como um óculos para olhar para a nossa cultura. O que eu quero fazer hoje com vocês é refletir sobre como nós podemos fazer apologética de maneira mais preparada na cultura na qual nós estamos inseridos, que é frequentemente chamada de cultura pós-moderna. Eu já disse que existem controvérsias quanto a isso, mas esse é um termo costumeiramente usado. Então, o que eu quero fazer com vocês hoje? Eu pretendo descrever o nosso contexto, pretendo apontar algumas das peculiaridades do nosso contexto, algumas características do nosso tempo, para então apresentar os desafios que ele impõe à apologética e à prática da evangelização, a fim de discutirmos um pouco como é que nós podemos enfrentar esses desafios. Meu desejo, irmãos, é que o nosso tempo juntos aqui hoje seja muito reflexivo e que você vá embora refletindo e pensando sobre alguns desafios que o nosso tempo impõe sobre nós na tarefa de defendermos a fé e apresentarmos o Evangelho de Jesus Cristo. Antes, porém, de fazer tudo isso,
eu preciso justificar esse tipo de reflexão e tentar convencer você de que ele é importante, certo? Eu preciso convencer você de que esse tipo de reflexão é importante. E por que eu preciso gastar tempo com isso? Ora, eu preciso fazê-lo porque contextualização não é um assunto pacífico, principalmente entre conservadores como nós. Vou repetir. Contextualização não é um assunto pacífico, sobretudo entre conservadores como nós. Em parte, porque frequentemente os estudiosos que lidam com essa questão de aplicar, como contextualizar a nossa comunicação do Evangelho em uma determinada cultura, lidam com ele com uma abordagem muito pragmática. E o que é que eu estou chamando aqui de uma abordagem pragmática? É uma abordagem que tem duas grandes características. Primeiro, aquela abordagem que trata este assunto preocupada com os resultados. Às vezes, as pessoas que trabalham com contextualização costumam fazer a seguinte pergunta: se nós tivermos uma apologética ou uma evangelização mais contextualizada, ela será mais efetiva. E por efetiva, entenda, o número de pessoas que vai se converter e que vai chegar à igreja será um número maior. Essa é uma preocupação de natureza bem pragmática. Embora quantidade não seja em si mesmo um problema e seja algo até desejável, não é isso que nos move e nós não estamos no controle de quantas pessoas haverão de dar ouvidos à verdade do Evangelho. Além disso, eu chamo de pragmática uma abordagem da contextualização que propõe uma adequação formal tanto do discurso quanto da vida eclesiástica às preferências do contexto. Deixa eu tentar explicar isso. São aquelas pessoas que, em geral, olham para o nosso tempo, para o nosso contexto, discernem quais são as características desse contexto, e então elas dizem: já que as pessoas neste contexto funcionam assim, ou preferem assim, vamos oferecer a essas pessoas aquilo que elas preferem. Então, geralmente, essa abordagem de contextualização, ela é uma abordagem muito pragmática, centrada no controle dos resultados e propondo uma adequação formal do discurso e da vida eclesiástica às preferências das pessoas de um contexto. E o que acontece é que, temendo esse tipo de abordagem, a maioria dos conservadores acabam rejeitando completamente falar a respeito de contextualização. Você certamente já ouviu alguém dizer algo do tipo: o homem é sempre o mesmo, sempre foi. O problema do homem é sempre o mesmo, o pecado. A solução para o problema do homem é sempre a mesma, o Evangelho. Então, apenas pregue o Evangelho. Então, apenas seja igreja, sem se preocupar com a maneira como você vai fazer essas coisas. Como eu estou aqui num grupo de conservadores, não é? Um grupo de teólogos e de membros de igreja reformadas, eu preciso fazer essa pergunta: vale a pena refletir sobre contextualização? Esta é, de fato, uma questão relevante e importante para nós? E a minha resposta é sim. E a minha razão para isso é muito simples. É que, embora o Evangelho seja, quanto à sua origem, uma mensagem transcendente,
quanto aos efeitos, ela é uma mensagem imanente. E a Bíblia é muito clara quanto a isso. Por exemplo, se você lê o que o apóstolo Paulo diz aos Coríntios no capítulo 11, versículo de número 23, quando ele fala a respeito da origem do evangelho, ele diz com muita clareza: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. Se você lê 1 aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículos 3 e 4, você vai ler o apóstolo Paulo dizendo que a nossa exortação não procede de engano, nem de impureza, nem se baseia em dolo. Pelo contrário, visto que fomos aprovados por Deus, e olha o aposto, a ponto de nos confiar Ele o Evangelho, assim falamos não para que agrademos a homens, e sim a Deus, que prova o nosso coração. O que esses dois versículos do apóstolo Paulo nos ensinam? Ora, eles nos ensinam que o Evangelho procede de Deus. Ele não é uma invenção humana. Ele não é algo que nasce da genialidade, da criatividade de um determinado indivíduo ou uma cultura. No entanto, a Bíblia também nos mostra que o Evangelho é uma mensagem que se dirige a indivíduos diferentes e os encontra e os transforma também em circunstâncias diferentes. Eu não tenho tempo de fazer isso agora com vocês, gostaria muito, mas eu quero propor a você uma atividade para o final de semana, ou para quando você tiver tempo, talvez hoje à noite, se você tiver curiosidade. Depois, leia e compare dois dos discursos do apóstolo Paulo, que Lucas registra no livro de Atos dos Apóstolos. O discurso de Atos capítulo 13, pregado em uma sinagoga na cidade de Antioquia da Psídia, e o discurso de Atos 17, pregado no Areópago na cidade de Atenas. E você vai perceber como o contexto no qual o apóstolo Paulo anuncia o evangelho interfere na maneira como o evangelho é anunciado por ele nos dois lugares diferentes. Você vai perceber que, embora a mensagem seja a mesma, ela é entregue nas duas circunstâncias de uma maneira diferente. E a pergunta é, por quê? Porque, por exemplo, em uma o apóstolo Paulo recorre várias vezes ao Antigo Testamento, enquanto em outra ele recorre, por exemplo, a determinados aspectos da graça comum e da própria cultura geral. Por que é que ele faz isso? A resposta é simples. É que, embora haja um sentido no qual os homens são sempre os mesmos, o problema deles é sempre o mesmo e a solução é sempre a mesma, o Evangelho, há outro sentido no qual nós somos diferentes. A nossa humanidade complexa não se expressa em termos de ênfase nas culturas e épocas da mesma maneira. Assim como os efeitos da queda em nós, em termos de ênfase, aparecem de maneiras diferentes em diferentes épocas e culturas. Assim como a solução também nos atinge, embora seja a mesma, de uma maneira singular. Eu nunca me esqueci de uma ilustração usada pelo Dr. Stuart Olyott,
quando ele introduziu, pregando na conferência da editora Fiel, um sermão em Atos capítulo 8, a partir do versículo 28, o texto da conversão do eunuco da rainha Candace. E ele introduziu aquele sermão dizendo que conversão é mais ou menos como o rosto. E aí ele disse: olhe para as pessoas que estão aqui. Todos os rostos são iguais. Eles têm 2 olhos, um nariz, uma boca, 2 orelhas. Geralmente tem cabelo, aqueles que ainda não perderam. Todos eles são iguais. Mas todos eles também são diferentes. Nenhum deles é idêntico. Nenhum deles é exatamente igual. E ele estava introduzindo assim para dizer que a conversão também é assim. Há um sentido no qual ela é diferente, e na época ele estava enfatizando a semelhança, mas há outro sentido no qual ela é igual. Ela sempre acontece por meio de determinados aspectos comuns, embora esses aspectos comuns atinjam as pessoas de uma maneira distinta. Então, por causa disso, eu diria que refletir a respeito de contextualização é importante. E deixa eu dizer uma coisa para vocês, contar um segredo para vocês, que eventualmente tenham medo de pensar sobre este assunto e caírem em uma perspectiva pragmática. Nós não precisamos assumir uma abordagem pragmática para pensar a respeito da contextualização da nossa comunicação do Evangelho. Não, pastor, a resposta é não. Nós não precisamos pensar esse assunto preocupados com os resultados. Nós podemos pensá-lo preocupados com a nossa responsabilidade. Em outras palavras, ao invés de perguntar se uma apologética contextualizada ou se uma evangelização contextualizada será mais efetiva, o que não nos compete, nós podemos perguntar: como eu levo a sério o fato de Deus ter me chamado para servi-lo em um tempo e em um contexto específico? Deus não me plantou na Europa do século XIII. Deus não me plantou na África dos séculos que ainda virão. Deus me plantou no Brasil do século 21. E a pergunta é: como é que eu posso servir melhor a Deus, servindo as pessoas que estão ao meu redor, ajudando-as a compreender a sublimidade do Evangelho de Jesus Cristo? Então, ao invés de pensar na efetividade, nós deveríamos pensar na nossa responsabilidade. E atenção, ao invés de propor uma adequação da apologética, da evangelização, às preferências do contexto, que é o que fazem muitas vezes os pragmáticos, nós deveríamos propor uma adequação às necessidades do contexto. Nesse caso, a pergunta seria, não o que as pessoas de uma determinada cultura desejam. A pergunta seria, o que elas precisam para serem expostas com mais clareza à verdade do Evangelho. E, irmãos, eu não posso deixar de pensar como, em certa medida, a reforma protestante do século XVI é uma inspiração para nós nesse tipo de reflexão, porque ela percebeu exatamente essas duas coisas: a natureza
transcendente e imanente do Evangelho. Em outras palavras, como o Evangelho se origina em Deus, mas como ele se dirige a transformar a vida concreta de pessoas nas mais diferentes circunstâncias e nas mais diferentes situações. De um lado, a reforma protestante do século XVI afirmou a autoridade supratemporal da palavra de Deus. E foi por isso que a reforma não foi um mero movimento de inovação, mas foi um movimento de retorno à Escritura Sagrada, como nós ouvimos ontem na primeira palestra do pastor Robério aqui. De outro lado, a reforma reconheceu o impacto temporal da palavra de Deus, e foi por isso que ela promoveu mudanças significativas no modo de ser igreja do seu tempo, com uma finalidade: trabalhar para que as pessoas pudessem ser, de alguma maneira, atingidas pelo poder da palavra de Deus. Eu não sei se você se lembra, mas a igreja do tempo da reforma não tinha culto vernacular, não tinha a Bíblia traduzida para o seu idioma, mas a reforma protestante provocou esta mudança significativa no contexto da sua cultura. Eu não sei se você sabe, mas a música entoada nas igrejas no tempo da reforma era uma música melismática. Depois você vai pesquisar o que é isso, não é? Baseada em melismas, tipo o canto gregoriano, esse prolongamento de uma melodia em uma sílaba curta, que apontava simplesmente para fora e não para dentro da realidade. Uma espiritualidade voltada para o exterior. E a reforma mudou a maneira como a igreja cantava. Não apenas botou a igreja para cantar, mas botou a igreja para cantar um tipo de música que era muito mais temporal e apontava muito mais para a concretude da vida do que o tipo de música que era entoado naquela ocasião pelos corais profissionais das igrejas da época. O que eu quero mostrar para você é que a reforma foi esse movimento que, ao mesmo tempo em que reconheceu que o evangelho é transcendente, nós precisamos nos apegar a ele, foi esse movimento que se perguntou: como é que nós contribuímos para que as pessoas do nosso tempo compreendam e sejam atingidas por esta verdade que procede de Deus e possam ser transformadas no íntimo do seu coração. Então, vale a pena pensar sobre esse assunto. Não é um problema pensar sobre esse assunto, desde que nós o façamos não de uma maneira pragmática, mas movidos pela nossa responsabilidade, senso de responsabilidade, e guiados pela palavra de Deus, pensemos não no que as pessoas desejam, mas no que elas precisam, para que o evangelho as impacte de maneira significativa. Dito isso, vamos então falar um pouquinho sobre o nosso contexto. Na verdade, antes, sobre a nossa reação ao nosso contexto. Bem, talvez eu esteja errado, você pode discordar de mim, não tem nenhum problema, só não pode discordar de Deus. Mas eu creio que nós cristãos cultivamos certa antipatia em relação aos nossos dias. Ou seja, quando a gente olha para a nossa realidade, para a nossa cultura em geral, nós cristãos cultivamos certa antipatia. E essa antipatia, em geral, nasce de uma determinada compreensão sobre o que os nossos dias seriam. E que compreensão é essa? A compreensão de que eles seriam dias sem precedentes na história, marcados por ideias hostis, como o relativismo epistemológico, a ideia de que não existe verdade nem mentira objetivas, marcado pelo relativismo ético,
a ideia de que não existe certo e errado, marcada pelo relativismo estético, a ideia de que não existe belo e nem feio, mas que todas essas coisas são determinadas a partir da subjetividade humana. Nós olhamos para esta realidade e dizemos: este é um tempo sem precedentes na história, onde essas verdades estão sendo afirmadas com a finalidade de afrontar a Deus e o Evangelho. Essa compreensão está correta? Irmãos, mais ou menos. Ela não está 100% correta. E a pergunta é: por que ela não está 100% correta? É porque os traços que constituem a mentalidade da nossa cultura, ouça isso, não são exatamente inéditos. É isso mesmo. A gente tem essa meio síndrome de Marte, de achar que a gente está vivendo um tempo de perseguição sem precedentes na história da igreja, mas isso não é verdade. Os traços que constituem a nossa cultura não são exatamente inéditos. Por exemplo, você sabe desde quando que existe relativismo epistemológico na filosofia? A ideia de que não existe verdade e não existe mentira. Você sabe desde quando que existe? Desde que a filosofia nasceu. Se você estudar um pouquinho de filosofia grega, clássica, você vai se trombar com um grupo chamado os sofistas, com quem Sócrates, por exemplo, debateu significativamente. E sabe qual era a grande tese dos sofistas? Era de que a virtude, a areté, era dada por nomos, por lei, e não por physis, por natureza. E a virtude estava relacionada principalmente à habilidade retórica. Porque na Grécia Antiga, os cidadãos participavam, alguns deles, dos debates na polis. E quem fosse mais hábil para convencer o outro, era o homem considerado mais virtuoso, segundo os sofistas. A gente acha que esse negócio de tudo é uma questão de discurso, é uma questão dos nossos dias. Mas a verdade é que isso está sendo defendido ao longo da história da humanidade por muitas pessoas, desde que o mundo é mundo. Se vocês aprofundar um pouquinho mais, talvez você encontre um sujeito chamado Protágoras, a quem é atribuída a seguinte frase, parece que ele escreveu no jornal de ontem: o homem é a medida de todas as coisas. Ou seja, aquilo que o homem disser que é verdadeiro, é verdadeiro. Aquilo que o homem disser que é falso, é falso. Então, não é verdade que essas ideias são exclusivas do nosso tempo. E também não é verdade que a hostilidade da nossa cultura ao cristianismo é algo sem precedentes na nossa história. Isso também precisa ser relativizado. Ontem eu falei, por exemplo, de um cristão chamado Policarpo de Esmirna, que em virtude da sua fé em Jesus Cristo, morreu queimado pelo Império Romano. Os cristãos antigos viveram em tempos extremamente difíceis. Em alguns aspectos, por exemplo, da perseguição física, tempos significativamente mais difíceis do que os tempos que nós vivemos, pelo menos aqui em nosso país, neste momento. E por que eu estou dizendo isso? Eu estou dizendo isso para esclarecer que a atitude correta em relação aos nossos dias não é essa atitude de olhar para ele como se ele fosse o tempo sem precedentes. Mas nós precisamos aprender a olhar para os nossos dias
como dias que apresentam oportunidades e desafios à nossa vida cristã. Existem desafios? Claro que existem, e eu vou focar neles no restante da minha palestra e na palestra seguinte. Mas existem muitas oportunidades, e nós não podemos ignorá-las. Por exemplo, você sabia que hoje existe uma expectativa de vida maior para as pessoas do que existia no passado? Sabe o que isso significa? Que provavelmente você vai ter mais tempo e mais oportunidade para pregar o evangelho do que tiveram os seus irmãos que viveram antes de você. Porque você vive em um tempo onde a expectativa de vida é uma expectativa infinitamente maior. Eu não sei se você já pensou nisso da perspectiva da pregação do evangelho, mas deveria ter pensado se você é de fato um cristão. Bem, você vive em um tempo em que há maior acesso a bens de consumo que deveriam tornar a vida mais fácil. Por exemplo, houve um tempo em que as mulheres lavavam roupa no rio. Hoje, as mulheres lavam roupa em uma máquina, coloca lá e lava. Tem mais tempo para evangelizar e para fazer apologética, porque não precisa ir à beira do rio para lavar roupa. Veja o benefício. Hoje nós temos maior facilidade de comunicação. Muito maior facilidade de comunicação. Se você quiser pegar o seu aparelho celular para falar com um amigo seu, neste momento, que está do outro lado do mundo, sobre o evangelho, você pode fazer isso. Porque o nosso tempo nos permite fazer. Nós vivemos em um tempo em que há, pelo menos teoricamente, eis a ressalva, defesa de liberdades individuais e de liberdade religiosa. Houve tempos em que não era assim. Se você estivesse em um país de uma religião X e não seguisse aquela religião, você estava sujeito à morte. Hoje, nas democracias contemporâneas, majoritariamente, pelo menos de maneira teórica, tem várias qualificações, certo? Nós vivemos em tempo de defesa de liberdades individuais, como, por exemplo, a liberdade religiosa. E nós vivemos em um tempo de maior abertura para a religião. Em comparação à modernidade, que é um tempo a respeito do qual eu vou falar daqui a pouco, quando o cientificismo operava de maneira significativa, hoje as pessoas estão muito mais abertas a falar da existência de um universo transcendente, de uma realidade que transcende o universo físico, do que estavam há anos atrás. E todas essas coisas são oportunidades que nós temos, porque vivemos em um tempo ou em um momento particular. Então você precisa entender isso. Olhar para a nossa realidade e cultura e dizer, essa não é uma cultura que apenas impõe desafios. Essa é uma cultura que também nos oferece algumas oportunidades. No entanto, o que mais nos interessa aqui são os desafios, e focá-los é o que eu farei daqui para frente. Na próxima palestra, a segunda da noite, eu vou lidar com os desafios específicos e falar sobre como é que nós podemos enfrentá-los. Mas eu quero, durante agora o tempo que me resta desta palestra, encerrar com uma lembrança fundamental a vocês, para que a gente possa entrar depois naquilo que eu tenho para tratar. E a lembrança é muito simples. Eu quero que você se lembre que o ser humano é um sujeito transcendente. Eu vou repetir isso. O ser humano é um sujeito transcendente. Pastor, por que você está enfatizando esse negócio? Simples. Porque daqui a pouco eu vou mostrar como ele é temporal. E como é que culturas elas mudam ao longo do tempo. Mas você não pode perder de vistas o fato de que, embora as coisas estejam mudando,
tem algo que permanece. E eu quero lembrar a você alguns textos do livro do Eclesiastes. Lembra o que diz Eclesiastes capítulo 3, versículo 9? Diz que Deus fez tudo formoso no seu devido tempo. E que Deus plantou a eternidade no coração do homem, sem que este possa descobrir as obras que Deus fez desde o princípio até o fim. Então, embora o homem seja um sujeito temporal, ele tem um pezinho na eternidade. Ou, para usar aqui a linguagem bíblica, ele tem um coração na eternidade. O coração do homem está plantada no coração do homem a eternidade por Deus. E o que isso significa para nós aqui hoje? Significa que os desafios específicos que nós enfrentamos na nossa cultura, vamos falar sobre eles daqui a pouco, são apenas manifestações temporais do problema fundamental humano. Você precisa guardar isso em mente. Os nossos dilemas temporais reverberam a nossa existência transcendente. Eclesiastes 1, versículos 9 e 10. O sábio diz assim: o que foi é o que há de ser. E o que se fez, isso se tornará a fazer. Não há, pois, nada novo debaixo do sol. Então tem muita coisa que parece nova. Mas olha o que o Eclesiastes está dizendo. Não há nada novo debaixo do sol. Há alguma coisa de que se possa dizer, vê, isto é novo? Olha a resposta do sábio bíblico. Não. Já foi nos séculos que foram antes de nós. Pastor, está confuso esse negócio. Tem transcendência e imanência demais no meio desse negócio. Vamos resumir isso em uma coisa só, para você guardar isso e a gente poder encaminhar aqui para aquilo que nos interessa, que é a descrição do nosso tempo e desses desafios. O que eu quero que você guarde é o seguinte: o principal problema da cultura contemporânea é que ele é um projeto de autonomia do homem contra Deus, como foram todas as outras culturas humanas desde que o pecado adentrou a nossa experiência ao longo da história. E se existe um texto que nos ajuda a ver isso claramente, é o texto de Romanos capítulo 1, a partir do versículo 18 até o versículo 25. E eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia nesta passagem, porque nós vamos encerrar a nossa palestra desta noite, essa primeira palestra da noite, trabalhando com um pouquinho mais de profundidade, Romanos capítulo 1, a partir do versículo 18 até o versículo 25. O que Paulo está fazendo nesta passagem? Paulo está descrevendo a condição do homem decaído, a condição do homem depois da queda em pecado. E a descrição que ele faz do ser humano é a seguinte: a ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e perversão dos homens, que detêm a verdade pela injustiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade,
claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis, porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato. Inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos e mudaram a glória do Deus incorruptível, em semelhança da imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Por isso, Deus entregou tais homens à imundícia pelas consequências de seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si, pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Irmãos, Paulo, nessa passagem, está descrevendo a humanidade decaída. E eu quero que você perceba algumas coisas que Paulo nos ensina a respeito desta condição, que tem profundas implicações apologéticas e evangelísticas para nós. A primeira coisa que Paulo diz nessa passagem é que na atual condição o homem está condenado. Paulo começa o texto com uma afirmação impopular. A ira de Deus se revela do céu. Se você conhece a carta aos Romanos, você sabe que antes do versículo 18, nós temos ali os versículos 16 e 17, que são considerados de alguma forma uma espécie de síntese, de resumo da carta, onde o apóstolo Paulo fala de uma revelação, a revelação da justiça de Deus no Evangelho. Mas alguém poderia perguntar, por que a revelação da justiça de Deus é necessária? Paulo explica no versículo 18, porque existe uma outra revelação acontecendo. E que revelação é essa? É a revelação da ira de Deus. A ira de Deus está sobre a humanidade. O que Paulo tem em mente aqui ao mencionar a ira de Deus é a condição religiosa do homem. E por religiosa aqui, entenda, a condição do homem naquela relação mais fundamental para a qual ele foi criado, que é a relação com o seu Criador, a relação com Deus. O que Paulo diz no versículo 18 é que na atual condição, o homem se encontra em uma situação religiosa desfavorável. Ele não desfruta do favor de Deus. Ele não desfruta da amizade de Deus, mas ele experimenta a inimizade de Deus e a sua indignação. Então, a primeira coisa que Paulo diz sobre a condição humana é que ela é uma condição de condenação. A segunda coisa que Paulo diz é que, além de ser uma condição de condenação, ela é uma condição de contaminação. Você percebeu isso? Paulo diz: a ira de Deus se revela do céu contra o quê? Contra toda a impiedade e perversão dos homens. Essas duas palavras são importantes, impiedade e perversão. Alguns estudiosos procuram distinguir o sentido dessas duas palavras usadas pelo apóstolo Paulo aqui. Há, inclusive, quem estabeleça uma relação entre uma palavra e os 4 primeiros mandamentos, aqueles relacionados a Deus
E a segunda palavra e os 6 outros mandamentos, aqueles que são relacionados ao próximo, o que pode ser possível, mas o mais provável é que elas estejam sendo utilizadas aqui de modo genérico para se referir à maldade humana. E vejam só, se Paulo começa com a condição religiosa do homem, espiritual do homem, ele passa agora a descrever a condição moral do homem. Primeiro, a condição religiosa, a relação dele com Deus. Agora, a condição moral dele, a relação dele com os princípios revelados por Deus em sua palavra. E o que Paulo afirma é que as escolhas morais do homem são o resultado da sua condição religiosa. Além de ser inimigo de Deus, o homem também é mau. Mas há uma última coisa que eu quero que você perceba aqui, e ela talvez soe um pouco diferente para você. É que além de ser condenado e corrompido, Paulo nos ensina que o homem é intelectualmente rebelde. Olhe para o finalzinho do versículo 18. E veja o que Paulo diz. A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens. Muita atenção a essa expressão. Que detém a verdade pela injustiça. A palavra-chave aqui é a palavra deter. Ela significa suprimir, refrear, sufocar, impedir, bloquear. Olha quantos significados que descrevem algo que está lá, mas que o homem insiste em sufocar. E o uso dessa palavra é significativo porque ele aponta para a necessidade de uma alteração na maneira como nós concebemos a condição intelectual do incrédulo, que é aquilo que Paulo tem em mente aqui. Deixa eu trabalhar isso com vocês com calma. Nós temos a tendência de imaginar que o principal problema do incrédulo em termos intelectuais é a ignorância. Ou seja, ele não sabe que Deus existe. Ele não conhece a Deus. Mas não é isso que Paulo diz nessa passagem. O que Paulo faz nessa passagem, ao usar a palavra deter, suprimir, bloquear, é mostrar para nós o seu entendimento de que o problema principal do incrédulo em termos intelectuais não é ignorância. O problema principal do incrédulo é rebeldia. Romanos 1 não descreve o incrédulo como alguém que desconhece que Deus existe, que desconhece a verdade. Romanos 1 descreve o incrédulo como alguém que conhece, mas sufoca o conhecimento que possui. Olha como é que isso muda as coisas na nossa cabeça. Geralmente nós pensamos que o ímpio não crê em Deus porque ele não conhece a Deus. Ou seja, ele está apegado à mentira porque ele não conhece a verdade. O que Paulo está dizendo é, o ímpio conhece a verdade, mas ele elabora teorias mirabolantes para fugir da verdade, porque ele não deseja conhecer a verdade que conhece. Repare um detalhe no versículo 18. Paulo não diz que o ímpio detém a verdade pela ignorância. Paulo não diz que ele detém a verdade pela mentira. Esse seria o contraste mais óbvio, né? Contrário de verdade,
Mentira! Não é o que Paulo contrasta aqui. Paulo diz: eles sufocam a verdade por causa da injustiça. Ou seja, eles trabalham no intelecto movidos por sua condição moral. O problema do ímpio não é fundamentalmente intelectual. O problema do ímpio é fundamentalmente moral e principalmente religioso. Ele suprime a verdade, ele elabora teorias mirabolantes para substituí-la, porque ele tem apego à sua autonomia, que teria de ser abandonada se Deus fosse reconhecido. Então, o problema não é intelectual, o problema é ortopédico, é de joelho. É porque se ele disser, Deus existe, ele tem que dobrar o joelho e adorar. E não pode mais viver do jeito que quiser. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Vocês acham mesmo, de verdade, que o materialismo, a crença de que nós vivemos em um universo impessoal, que é meramente resultado de acaso, matéria e tempo, se estabelece como explicação majoritária para a origem das coisas no ambiente acadêmico e universitário? Porque isto é lógico? Vocês acham que isso se estabelece porque isso é racional? Deixa eu provar para você que não é. Você saiu da sua casa hoje de manhã, ainda não voltou, e você deixou a sua cama toda desarrumada. De repente, agora você vai chegar lá às 10h30 e a sua cama vai estar arrumadinha. Qual é a conclusão imediata a qual você chega? Qual é a conclusão imediata? Não, a conclusão imediata é: 2 moléculas de poeira estavam debaixo da minha cama, do nada aconteceu uma explosão porque elas se juntaram e tudo caiu exatamente no lugar onde tinha que cair. Essa não é a conclusão a qual você chega? Por que essa não é a conclusão a qual você chega? Porque você trabalha com o princípio de que ordem pressupõe pessoalidade. Ou seja, se alguma coisa foi ordenada, é porque existe alguma pessoa. Isto é óbvio. Mas por que o materialismo se estabelece como a explicação mais natural e corrente? Simples. Porque ele é útil aos anseios espirituais do homem decaído. Se não há nenhum Deus além de nós, nós somos os donos do nosso próprio nariz. Se a realidade surgiu por acaso, então nós estamos no direito de dizer o que as coisas são e o que as coisas deixam de ser. De modo que Dr. William Edgard, escrevendo Razões do Coração, diz que quando nós tentamos argumentar em favor da fé cristã com os incrédulos, nós não estamos falando com aqueles a quem a existência de Deus seja estranha ou exótica. Quando nós nos aproximamos das pessoas com as reivindicações da verdade, nós estamos apelando para aquilo que elas conhecem, elas sabem, mas elas negam. E estamos pedindo que elas sejam como o filho pródigo e voltem para a casa do Pai. Para encerrar nossa palestra de agora e continuar daqui a pouco, o meu ponto, irmãos, é que o projeto da nossa cultura, assim como os demais projetos humanos ao longo da história, são, em última instância, apenas tentativas de autoafirmação do homem diante de Deus. É o projeto do Éden. Esse é o projeto do Éden.
no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e vocês, como Deus, serão conhecedores do bem e do mal. É o projeto de Babel. Tem diferença nenhuma. Vinde, edifiquemos para nós uma cidade e uma torre cujo topo chegue aos céus e tornemos célebre o nosso nome. Para quê? Para que não precisemos fazer aquilo que Deus disse que tínhamos que fazer, para que não sejamos espalhados pela face da terra. É o projeto descrito poeticamente pelo Salmo 2. Por que se enfurecem os gentios e os povos imaginam coisas vãs? Os reis da terra se levantam e os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos os seus laços e sacudamos de nós as suas algemas. Você precisa guardar isso na sua mente. Sabe por quê? Porque se você estudar as especificidades de um período, pensando em termos de contextualização, sem esse background, você vai cair no risco que muita gente cai de substituir a única coisa que pode resolver o problema do ser humano por estratégias temporais. Qual é a única coisa que pode resolver esse problema do ser humano? O problema da autonomia contra Deus. O Evangelho. Então, aquilo que a gente vai fazer depois, ao olhar para as características do nosso tempo, é simplesmente nos perguntar: o que a gente precisa fazer para que os olhos das pessoas do nosso tempo contemplem com mais clareza, óbvio, eu estou falando daquilo que é humanamente possível fazer, porque nós sabemos e aprendemos, relembramos ontem, que ninguém enxergará verdadeiramente o Evangelho se não for por meio da ação do Espírito Santo. Mas a pergunta é: na minha responsabilidade vivendo em um tempo, o que considerar quem são as pessoas do nosso tempo ou época nos ensina sobre a maneira como nós podemos fazer isso? Isso é o que a gente vai ver daqui a pouquinho, depois do intervalo, se Deus quiser.